Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, concurseiros, futuros guardas municipais de Niterói. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui com vocês, mais uma aula de conhecimentos gerais do município de Niterói, para você que vai fazer agora o concurso da guarda em 2024, tá bom? A nossa aula retoma o assunto que nós começamos na primeira aula. Você que ainda não assistiu a primeira aula, nós temos ela aqui disponível. Dá uma olhadinha aqui na nossa playlist e assista a primeira aula, que a gente fala sobre a fundação da cidade de Niterói, falamos do Araribóia, falamos da evolução histórica de Niterói até a condição de capital da província do Rio de Janeiro em 1834. E agora nós vamos partir daí, falando sobre os acontecimentos que vão se dar após a elevação de Niterói à condição de capital da província do Rio de Janeiro, tá bom? Na nossa aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica onde Niterói se torna capital, deixa de ser capital, volta a ser capital e depois deixa de ser capital novamente, Então, é uma série de eventos históricos ali que tem caído muito nas provas de concurso do município de Niterói. Também vamos falar um pouquinho sobre a ponte, a famosa ponte Rio-Niterói, que é um marco importantíssimo na história de Niterói e, sem dúvida nenhuma, é uma atração turística, uma atração, é um importante elemento no desenvolvimento econômico da cidade de Niterói. Então, nós vamos falar um pouquinho da construção dessa ponte e como isso vai impactar diretamente nessa relação entre Niterói e a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? E também vamos fazer um exercíciozinho para fixar. Então, antes da gente iniciar a nossa aula, deixa eu mostrar para você os nossos materiais, você que vai fazer o concurso da guarda e quer praticar questões comentadas em PDF. Você vem aqui no nosso site expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição do vídeo. No nosso site você vai encontrar aqui, GCM Niterói. Clicou, vai abrir aqui, quero saber mais. E aí você vai ter aí questões de conhecimentos do município de Niterói, conhecimentos gerais, conhecimentos geográficos, históricos, econômicos, que poderão ser objetos aí de questões na sua prova. Estatuto dos funcionários públicos, nós temos aí uma bateria de questões comentadas para você. Lei orgânica também. Tem, português da Banca Selecom, você quiser praticar questões de português só da Banca Selecom. Informática também da Banca Selecom. Direito penal e também direito constitucional aí com os tópicos selecionados, os tópicos aí do seu edital, tá bom? Então tá aí para você todo esse material que está sendo ofertado. Se você quiser adquirir, clicou aqui em adquirir, vai vir aqui, no site. Aqui vamos supor que você queira comprar todos esses materiais. Vai abrir aqui para você a plataforma da Eduz, que é a nossa parceira. Você vai vir até aqui embaixo, aqui você clica, todos os materiais que você vai querer, tá? Todos os materiais que você quiser, que aí você vai poder fazer numa compra única. O único material que não vai aparecer aqui para você é direito constitucional, tá? Aqui você vai ter que depois vir e executar uma nova compra para poder levar o material de direito constitucional, tá bom? Esse material ele é 100% em PDF. Vou mostrar aqui, você também pode ver uma amostra, baixar a amostra, Clicou aqui, vai aparecer para você uma amostra do nosso material, para você ver como o nosso material é organizado, como as questões são organizadas, e aí realmente ter segurança na hora de adquirir esse material que vai te auxiliar no seu estudo, tá? Fez o pagamento com Pix ou cartão de crédito, você vai receber esse material na mesma hora. O material ele é 100% em PDF e ele vai ser enviado para o seu e-mail, tá bom? Se pagar com boleto, aí você vai ter que aguardar até 3 dias úteis para confirmação do pagamento. Uma vez o pagamento sendo confirmado, esse material ele vai ser enviado automaticamente para o seu e-mail e você já vai poder começar a estudar, tá bom? Então tá aqui os materiais para você dar uma olhada, um material muito bom, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí na sua preparação. Vamos então para a nossa aula, né? Vamos falar aí de Niterói,
capital fluminense, capital da província do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro. Como nós falamos na nossa última aula, Niterói vai ser elevada a essa condição a partir de 1834, tá? Niterói se torna a capital do estado do Rio de Janeiro, que até então era chamado de província, tá? Mas província seria o equivalente a isso, ok? O que vai acontecer em 1893? Aí nós estamos falando aí de um processo de quase, 60 anos depois que Niterói se tornou capital. Vou marcar aqui para você. Vai acontecer porque, olha só, vamos lá, vamos voltar aqui. 1834, capital da província do Rio de Janeiro. O que era o Brasil nesse momento? Nesse momento o Brasil era um império. O Brasil estava num período chamado regencial, na transição entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. O Brasil se consolida ali como império, Dom Pedro II sobe ao poder, governa durante todo, esse período imperial. E aí, em 1889, vem o período da República, tá? O Brasil é declarado uma república, o imperador, é retirado, é exilado fora do Brasil, e o Brasil passa a ser governado pelos militares, uma vez que a nossa república foi feita também pelas vias militares, lá o Marechal Deodoro da Fonseca, enfim. E aí nós temos nesse momento uma república militar, e quem lidera essa república militar no Brasil é a Marinha e o Exército. Professor, e a aeronáutica? A aeronáutica não existia, nós não tínhamos ainda os aviões. Então, nesse momento, aqui no século XIX, a gente está falando de Marinha e de Exército, ok? Essas duas esferas militares estão no poder. Só que alguns interesses políticos começam a se chocar. A Marinha se ressente de alguns privilégios que ela acredita que estão sendo dados ao Exército. E a Marinha e o Exército se desentendem e entram em conflito. Ok, professora, mas o que isso tem a ver com Niterói? Espera, Lembrando que Niterói é a capital da província do Rio de Janeiro nesse momento e está acontecendo isso. Aí a revolta da Armada vai eclodir. O que é a revolta da Armada? É uma guerra entre Exército e Marinha. As nossas forças armadas entraram em conflito em 1893. Por que desse conflito? Questões políticas, territoriais, jogo de interesses, tá? E aí você vai ter, a Marinha bombardeando a cidade do Rio de Janeiro. Bombardeando. Vai haver um bombardeio na Baía de Guanabara, tá? E ali vai ser o caos estabelecido. E a Baía de Guanabara, provavelmente você é do Rio de Janeiro, mas se você não for, você tem Niterói, você tem a Bahia, a Baía de Guanabara, e você tem o Rio de Janeiro. A Baía de Guanabara é aquela faixa de mar que está entre as duas cidades. E aqui que o bicho pega. Então, tudo fica muito instável. E diante das ameaças e do medo dessa instabilidade, a província do Rio de Janeiro sai de Niterói, tá? Sai de Niterói em 1893 e passa a ser Petrópolis. Petrópolis se torna, então, a capital da província do Rio de Janeiro e Niterói deixa de estar nessa condição. A revolta da Armada termina, as coisas se pacificam, enfim, tudo vai se resolvendo. Em 1903, Niterói volta a ser a capital da província do Rio de Janeiro. Já não tinha mais necessidade de se manter a capital tão distante em Petrópolis, ok? Então, em 1893 sai, por quê? Porque a situação era de total instabilidade, então para se garantir uma estabilidade, uma tranquilidade dos políticos que estavam ali exercendo as suas funções, se coloca a capital distante na cidade de Petrópolis.
Acabou esse período, 10 anos depois está tudo tranquilo, a capital volta para Niterói, em 1903. E Niterói vai permanecer nessa condição de capital, né, da província do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro, até a Lei Complementar número 20 de 1974, que vai fazer a fusão entre o estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, se tornando ali uma coisa só, e a partir daquele momento, a cidade do Rio de Janeiro, que vai ser essa junção do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, se tornando uma cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, né, unificado, administrativamente, tá? Passa a ser a capital. E aí Niterói vai deixar de ser definitivamente até hoje, 2024, né? A gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas até segunda ordem, Niterói deixa de ser a capital do estado do Rio, que passa a ser a cidade do Rio de Janeiro. Em 1974, enfim, e até os dias de hoje, assim permanece, tá bom? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer a construção da ponte Rio-Niterói. Vai acontecer a construção dessa ponte nesse período. Nós estamos ali num período de reforma administrativa em pleno governo militar, ok? No entanto, que o nome da ponte, nós vamos falar dela agora, o nome da ponte é Presidente Costa e Silva, né? Quem é o Costa e Silva? Foi o segundo presidente militar. Ele governou o Brasil a partir de 1967 para 8. Em 68 ele governa. Ele sai do governo em 69 e falece logo depois. E foi ele o presidente a iniciar a construção da ponte. E por isso, em homenagem a ele, que já era falecido no momento em que a ponte foi construída, que a ponte recebe o nome dele, Presidente Costa e Silva. Algo assim que hoje tem sido muito questionado, até porque ele não é uma figura, né? Ele não é uma figura pacificada dentro da história brasileira, né? Por assim dizer, né? Por conta da questão do AI-5, que foi ele o autor do AI-5, que vai endurecer o regime militar, que vai estabelecer, abrir o caminho para as práticas de tortura, para as práticas que vão ferir os direitos humanos. Mas o nome dele permanece lá na ponte, por isso o nome da ponte é Presidente Costa e Silva. Então a ponte, vamos falar da ponte, porque a ponte Rio-Niterói, ela é um marco importante na história de Niterói. Ela vai ajudar fazer essa ligação com a cidade do Rio de Janeiro, impulsionando ainda mais o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento populacional da cidade de Niterói, conectando ela de uma forma muito mais prática à cidade do Rio, capital do estado, né? Ela foi inaugurada em 1974. Ela é a maior ponte do hemisfério sul do planeta, né? O planeta Terra, né? Ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, que seria, na nossa ótica, aqui a parte de baixo, vamos dizer assim, dentro do globo que nós conhecemos. Claro que isso é uma questão de perspectiva, tá? E aí a parte que nós estamos é chamada de hemisfério sul, né? Abaixo da linha do Equador. Ela é a maior ponte do hemisfério sul. Ela possui o maior vão em viga reta contínua do mundo. O vão central dela tem 300 metros, ou seja, ela vai sendo construída com placas de concreto. Essas placas a gente chama de vão. A maior placa que compõe a ponte tem 300 metros. Suspenso a 60 metros de altura. Destaque como a estrutura protendida mais importante das Américas. Professor, o que é uma estrutura protendida? Vamos supor, aqui está o concreto. Dentro do concreto você passa cabos de aço, que é para manter ainda mais a solidez desse concreto, é para transformar essa estrutura numa estrutura ainda mais segura, que não vai se romper, que não vai se quebrar, que não vai se partir com o tempo. Por isso que é uma estrutura protendida. Ela é a mais importante das Américas, com mais de 2.150 quilômetros de cabos, né, cortando todo esse concreto, né? Cortando não, permeando todo esse concreto e dando estabilidade. Classificação como uma das 3 maiores pontes do mundo em volume espacial. Então ela é uma construção imponente. Você que é do Rio de Janeiro certamente já passou por essa ponte, né?
mais de uma vez. Se você é de Niterói, então nem se fala. E ela tem toda essa importância, ela vai fazer essa ligação, ela vai viabilizar, por exemplo, o desenvolvimento das cidades da região dos lagos. Várias cidades se desenvolveram a partir da ponte, porque facilitou esse acesso da capital, do Rio de Janeiro, para essas regiões. E aí vai haver essa ligação, essa conexão maior no estado, tá? Que vai proporcionar o desenvolvimento dessa região, ok? Vamos fazer uma questãozinha da prova, uma prova anterior. Olha só, no final da década de 60, inicia-se a construção da Ponte Rio-Niterói. Basicamente, ela começou a ser construída em 1968, tá? A qual recebeu o nome de... Qual foi o nome que ela recebeu? Presidente Costa e Silva. Nesse período, a cidade de Niterói sofreu um impacto em sua estrutura econômica com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Claro, porque ela perde a sua condição de capital do estado. Isso é claro que no primeiro momento cria um abalo, mas depois vai trazer também desenvolvimento a questão da ponte, vai auxiliar nessa retomada do crescimento. Efetivada pela Lei Complementar número 20, de quando? De 1974, que retirava de Niterói a condição de capital do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, não é isso? Então, onde vai completar corretamente aqui, ó, Presidente Costa e Silva, 1974 e capital. Não é o Castelo Branco, não é 1975, não é sede. Não é o Figueiredo, não é sede. Não é 1975, né? Não é o Castelo Branco, não é 75, não é sede. Então, nós já temos ali o nosso gabarito, a letra A, tá bom? Aí temos outras questões aqui que não vai dar tempo de fazer, tá aí para você. Quiser fazer mais questões, tá lá o nosso material. Temos aí dezenas de questões como essas para você praticar para sua prova. Se você gostou da nossa aula, eu vou pedir para você botar aqui, ó, hashtag quero mais aulas, tá? Hashtag quero mais aulas. Bota aqui nos comentários para que eu possa trazer mais aulas de história, de conhecimentos gerais de Niterói, para te preparar, te ajudar aí na sua preparação e você conseguir chegar pronto para realizar todas as questões da sua prova, ok? Então bota aí hashtag quero mais aulas e segue a gente lá no nosso Instagram, @expressoconcurso e @prof. Joana Fernandes. Material nosso, link tá aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada, o nosso material tá muito bom, vai te ajudar muito, vai te ajudar a economizar tempo de estudo e você poder focar, né, em algumas matérias mais complexas, que vão realmente exigir mais tempo. Então, o nosso material ele é um atalho para te ajudar a praticar muitas questões comentadas, conseguir ter uma visão panorâmica ali de tudo que a banca pode pedir na sua prova e chegar super bem preparado lá e conseguir garantir a sua vaga, tá bom? Pessoal, vou ficando então por aqui. Um grande beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.